Olá, estamos no nosso último módulo, na nossa unidade 5, onde eu quero conversar com você sobre pregação, batismo e ceia do Senhor. Quanto à pregação, nós devemos defender hoje vigorosamente tanto a necessidade absoluta como também a centralidade permanente da pregação na liturgia reformada. A palavra liturgia significa serviço e denota o conteúdo e a ordem do culto. Não pode haver uma liturgia sem pregação. E na liturgia, a pregação ocupa uma posição chave. Nós entendemos isso ainda mais quando olhamos para o caráter do culto. O culto é nada menos do que um encontro de aliança entre Deus e o seu povo. Isso significa que é uma reunião especial e única, é um serviço sagrado que não pode ser comparado com qualquer outro encontro na terra. Já no Antigo Testamento, o Senhor reunia o seu povo no tabernáculo e no templo. Podemos encontrar ecoado nos Salmos a alegria do povo de Deus ao ser chamado para essa adoração, como, por exemplo, no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não só o Senhor proporcionou ao seu povo um lugar de encontro específico, como também ele determinou um dia especial chamado Sabá, o dia de descanso solene, uma santa convocação, conforme nos diz lá no livro de Levíticos. Então, esse ajuntamento, ou essa convocação, sempre teve um caráter de jubilação e é chamado na Bíblia de uma festa fixa. É uma celebração de reconciliação com Deus pelo sangue da aliança, das ofertas, do sacrifício, do gozo da paz e da prosperidade com Deus que ele concede em sua graça. Esse caráter festivo de adoração se tornaria ainda mais profundo no Novo Testamento, quando agora a congregação se alegra com a reconciliação conquistada pelo sangue do sacrifício único de Cristo. A liturgia da igreja, no Novo Testamento, é completamente determinada por isto, pelo sacrifício de Cristo. Cristo agora está no céu como mediador diante do trono de Deus. E tem sido dito que a atual liturgia, ela aconteceu no céu. Agora, a mesma palavra para liturgia significa para nós o culto de adoração, tal como o qual acontece no ajuntamento da congregação. A pregação da palavra, ela desempenha um papel central, constitutivo na liturgia, e ela deve ser sempre pura, aquilo que a gente chama do querigma, a pura pregação do evangelho. A pregação deve ser apenas a administração da palavra. Somente as sagradas escrituras são a fonte e a norma absoluta para a pregação. E até mesmo a pregação do catecismo tem por objetivo de ser um resumo completo do ensino da palavra de Deus. Consequentemente, é imperativo que os ministros da palavra se abstenham de expressar qualquer outro tipo de opinião pessoal no púlpito, mas que com fidelidade e simplicidade apresentem o Evangelho de Cristo, juntamente com o seu imenso conforto e séria admoestação. A pregação ela precisa ser completamente bíblica, cristológica, pactual, semana após semana. Significa dizer que os pregadores precisam estar firmados no texto que foi escolhido, Em vez de ficar divagando em comentários sociais, falando de política, contando da vida alheia. Não. Concentre-se apenas no texto que você está expondo. Eu estou plenamente convencido de que a perda da membresia de muitas igrejas e o declínio geral das igrejas reformadas é o resultado não do fato de que a pregação é uma forma de comunicação ultrapassada, mas de que a pregação ela cessou, principalmente em nossos dias, de ser completamente escriturística e verdadeiramente evangélica. Quando a Bíblia foi criticada como sendo irrelevante, os pregadores, o que eles fizeram? Ao invés de defender a Bíblia, eles tiraram o conteúdo da Bíblia das suas pregações, fazendo com que a mensagem deixasse de ser verdadeira, como uma proclamação da palavra de Deus. E aí começou a entrar os sofismas, as alegorias e várias outras preposições para tentar atender às demandas desse público consumista evangélico.
Então, nós começamos a ver agora nos púlpitos, não é aquilo que é correto, mas aquilo que dá certo. Uma das principais tarefas, né, na nossa igreja, exercida pelos presbíteros, é zelar para que a pregação permaneça totalmente bíblica e funcional, pura e direta ao seu ponto. A pregação ela é competência dos ministros da palavra, mas nesse trabalho os ministros eles não ficam isolados com a sua própria autoridade e capacidade. Eles estão sob a supervisão do conselho e sujeito à aprovação dos membros que têm ofício de todos os crentes. Apenas quando esses grupos cooperam em submissão da palavra de Deus ou em submissão à palavra de Deus, a pregação ela permanece pura e verdadeira. Infelizmente, nós temos muitas denominações evangélicas que não passam por essa fiscalização ou supervisão. Então, o pregador, às vezes o pastor, o líder daquela comunidade, ele é a autoridade máxima. Ele não tem alguém que possa fazer um contraponto. Ele não tem uma pessoa que possa se levantar e questioná-lo sobre a mensagem, se está sendo bíblica ou não. E muitas pessoas por aí estão recebendo um conteúdo que, infelizmente, se distancia cada vez mais daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero também falar com você sobre o batismo. Tá? Às vezes as pessoas olham para o batismo e elas têm um entendimento muito superficial do motivo pelo qual Jesus ordenou que nós batizássemos os seus discípulos. A maioria das pessoas provavelmente associa a água à purificação, o que é uma conexão apropriada, dado a mensagem do profeta Ezequiel, de que Deus iria aspergir a água sobre o seu povo. Ezequiel 36, 25. Purificação do pecado, contudo, é apenas um elemento no significado e importância do batismo. Então, em vez de estar centrado no indivíduo, Deus ele usa a água em conexão com o contexto mais amplo da história da redenção. Ao longo de toda a Escritura, a água e o Espírito eles aparecem em contexto que desvela um cenário da nova criação. O Espírito Santo pairava sobre a criação. Noé enviou uma pomba sobre as águas minguantes no dilúvio. Quando Israel foi batizado no Mar Vermelho, Deus pôs o seu Espírito, o qual ele assemelhou a uma água, pairando no meio de Israel. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele na forma de uma pomba. Deus utilizou água juntamente com a obra do Espírito para efetuar novas criações, seja na primeira criação, como também essa terra que seria recriada após o dilúvio. A criação de Israel como nação, ou a pedra angular da nova criação por meio de Jesus Cristo, o último Adão. E aí a gente começa a perceber que Deus ele estava enviando uma mensagem de que ele tornaria os novos céus e a nova terra, em última instância, uma obra do Deus Trino por meio da obra do seu Filho, pela água e pela obra do Espírito Santo. E essa obra da promessa, ela aparece, por exemplo, no profeta Joel, quando ele diz, né? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa era a promessa que João tinha em mente ao afirmar às multidões no deserto. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E é essa promessa que Cristo cumpriu no Pentecostes. Ainda dois elementos notáveis que ligam os eventos do Pentecostes. A ordem de batizar na grande comissão. Em primeiro, nós vamos ver ali o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, como já observamos. Pedro disse às multidões que os eventos que elas estavam testemunhando eram um cumprimento da profecia de Joel, de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Esse é também o batismo do Espírito Santo prometido por João. O sermão de Pedro, no Pentecostes, confirma isso. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E Cristo, ele batizou a igreja no Espírito Santo. Ele começou a derramar do Espírito sobre toda a carne. Em segundo lugar, em consonância com essa ordem de batizar as nações, observe que as pessoas de muitas nações, judeus, gentios, estavam ali, ajuntadas no Pentecostes. Jesus estava batizando toda a carne.
ele estava batizando todas as nações com o Espírito Santo. E ao fazer isso, ele as estava trazendo para uma nova criação. Então, assim, quando a igreja batiza novos discípulos de Cristo, isso diz ao mundo e ao povo de Deus por meio da pregação do Evangelho, tanto em palavra como em água, que Cristo está hoje derramando o seu Espírito, purificando as pessoas dos seus pecados, unindo-as a si mesmo e trazendo-as para os novos céus e também a nova terra. Desculpe. A ordem de Cristo de batizar, portanto, em última instância, repousa sobre as suas próprias ações. O seu derramar do Espírito sobre as nações com o objetivo de unir um povo para si mesmo. E ao purificar a sua noiva de toda mácula e ruga para apresentá-la santa e sem defeito. Paulo vai chamar esse lavar da nova criação de regeneração. Assim, o batismo prega uma mensagem por meio da água, embora essa mensagem possa ser eficazmente ouvida quando unida à pregação do Evangelho. Água somente não tem poder nenhum, nem para salvar, nem para purificar. Em vez disso, em conjunção com a pregação da palavra, desculpe, eu estou com um pigarro aqui, tá, meus alunos, me perdoem. Em vez disso, Deus, em conjunção à pregação da palavra, Deus, ele, por meio do Espírito Santo, ele salva, ele santifica. E numa linguagem técnica da teologia, o batismo, ele é o meio da graça para todos nós. E é por isso que nós devemos batizar os discípulos de Cristo. Nas palavras do Breve Catecismo de Westminster, é um sacramento no qual o Espírito Santo, ou melhor, é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação nos benefícios do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. Dá uma olhadinha lá no Breve Catecismo, na pergunta 94. Então, nós batizamos, portanto, no nome trino de Deus, porque Deus enviou o seu Filho, o qual derramou o seu Espírito e ele está criando novos céus e nova terra e está purificando o nosso pecado, porque nos uniu a Jesus, o último Adão, o qual introduziu a nova criação, os novos céus e também a nova terra. E com um pigarro terrível, meus irmãos, mas vai passar essa semana. Então, para a gente finalizar aqui esse módulo, né? Vocês alunos aí do segundo ano. Ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela, normalmente, nós a chamamos assim. Ceia do Senhor, até ouvimos uma outra expressão, Santa Ceia, mas a ceia do Senhor, ou Eucaristia, é um termo que eu tenho usado com mais propriedade. E a ceia do Senhor, ela foi uma celebração singela da Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Porém, na história da igreja, sempre esteve carregada de discussões, de compreensões teológicas as mais variadas. Ainda que hoje não se debata tanto o significado da ceia, em sua prática, contudo, nem sempre é consistente com aquilo que se professa a respeito dela. Apesar de tão fundamental para a fé cristã, a celebração da ceia não está isenta de dificuldades e problemas. Em essência, a ceia é um sacramento, ou seja, um sinal visível da graça invisível. Ela é um rito, ela é sagrada, ela representa a nossa união mística com Cristo. Porém, juntamente nisso, há uma prática frequentemente que distorce o sentido da ceia. E eu gostaria de, pelo menos, destacar aqui alguns erros muito comuns que eu tenho observado e vários outros teóricos também têm apontado sobre a prática da ceia do Senhor. Talvez o primeiro erro seja uma tendência de sacralizarmos a ceia, ou melhor, atribuir a ceia ou ao culto de ceia um caráter mais sagrado, mais santificado do que ela é. E é um erro quando nós, não, hoje é o culto de ceia. Hoje é ceia. Não, meus irmãos. A Confissão de Fé de Westminster, ela declara que na ceia o pão e o vinho eles são consagrados para o uso sagrado, porém eles não devem ser objetos de veneração.
E tem muita gente venerando o vinho ou o suco de uva, tem muitos irmãos venerando o pão. Não podemos fazer isso. E com muita frequência nas liturgias, né, por isso eu volto a dizer, há alguns que chamam a ceia de Santa Ceia, embora o termo bíblico, volto a dizer, mais apropriado é ceia do Senhor. Então, quando nós atribuímos à ceia um caráter mais sagrado do que ela é, quando nós valorizamos os elementos e o cerimonial do que eles verdadeiramente representam, nós vamos ter um problema aí. Então, precisamos ter esse cuidado em não sacralizar a ceia. Outro problema é a tendência muito comum dos crentes de ritualizar a ceia, isto é, torná-la num rito mecânico, num ritual mecânico, a fim de atender normas litúrgicas, preceitos bíblicos e apaziguar a consciência das pessoas. Contudo, quando o rito se torna mais importante daquilo que pretende vivenciar, ela vira um ritualismo. E isso acontece quando as pessoas acham que não pode passar um mês, ou 2 meses, ou 6 meses sem participar da ceia. Ou quando elas acham que participar do rito é mais significativo do que ouvir a palavra, do que ser um crente fiel, amoroso, compassivo das pessoas. Então, às vezes, a gente vive uma vida totalmente deliberada dos nossos pecados e subimos ao culto no dia da ceia. Opa! Agora é o momento de eu ser purificado dos meus pecados. E aí eu começo a ritualizar esse momento. Não faça isso. Não despreze todos os outros princípios cristãos, do amor ao próximo, da atenção à palavra de Deus, que precisa ocupar a centralidade do nosso culto, achando que a ceia é o ponto mais importante que nós temos dentro da nossa liturgia. Não faça isso. Em terceiro lugar, talvez esteja aí o erro, não sei se acontece assim em Angola, de mistificar a ceia. A gente sabe que a ceia, ela representa a nossa união mística com o corpo de Cristo. Mas às vezes, eu não sei se vocês têm essa impressão. Eu vejo isso aqui com muita clareza, que muitos crentes acabam colocando na sua mente a ideia que aquele pedaço de pão, a ideia que aquele pouquinho, né, de suco de uva ou de vinho, quando recebido com fé, ele tem poder para curar as aflições, tem poder para resolver os nossos problemas pessoais, para curar as nossas enfermidades, para nos abençoar de modo especial. E aí a celebração da ceia, ela vira uma celebração, uma cerimônia de libertação dos males físicos, de derramamento de bênçãos sobre coisas materiais, curas emocionais, curas espirituais das pessoas. Nada disso é ensinado nas Escrituras. A sua mística está no fato de um gesto simples, de relembrarmos o sacrifício de Cristo e de recebermos os benefícios da sua presença espiritual. A gente tem que entender isso. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Há dois perigos aqui. Há esse perigo, né, dessa mistificação, mas também há um perigo daqueles que estão banalizando a ceia. E você também precisa fugir disso. Banalizar a ceia, para mim, é torná-la também sem importância. É esvaziá-la de todo o seu sentido. Porque o partir do pão era um ato durante a refeição para a lembrança das palavras e da obra de Cristo. Ela era simples, sim, porém cheio de significativa. Esvaziá-la do seu significado é abrir caminho para o ritualismo. Eu tenho visto que tem muito crente participando da ceia, parecendo que estão comendo um pastel e um caldo de cana na feira. Eu não sei se é em Angola, se nas feiras, se nas ruas, vocês têm o famoso pastel com caldo de cana. Isso é muito famoso aqui no Brasil. E tem muita gente que toma ceia achando que está na feira tomando caldo de cana com pastel. E aí talvez a pergunta que fique para nós é: como manter o equilíbrio? Bem, se a ceia é um memorial do sacrifício de Jesus, mas se pela ceia Cristo opera a sua presença espiritual na vida do crente. E quando nós vemos com Paulo, né? Todas as vezes que comemos
do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Participar da ceia implica em relembrar do sacrifício, mas também em proclamar a sua presença e anunciar a sua volta. E aquele dia glorioso em que nós beberemos do vinho do reino do Pai com todos os santos. Então, isso acontece no momento em que nós participamos da ceia do Senhor. E nesse momento, nós carregamos em nossos corações todos os benefícios da comunhão e a lembrança que frutificarão em nós gestos de graça, de compaixão, de misericórdia, para que nós possamos assim viver a comunidade de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja. Não precisamos de um cálice vazio para lembrarmos disso. Então, temos que manter o equilíbrio na prática da nossa ceia, a nossa Eucaristia, desse momento de alegria e de gozo do Senhor. E eu quero encerrar esse módulo aqui, que Deus assim abençoe sua vida, e mais uma vez eu quero lembrá-los que nós temos um trabalho aqui no livro, A Ceia do Senhor, já foi passado esse livro para vocês, é um livro de minha autoria, e vocês vão seguir ali todas as normas que eu já coloquei na ementa. Além de fazer isso, vocês vão responder todo o questionário da apostila da Teologia Sistemática 4 e também enviar para o meu e-mail ou através aí do WhatsApp do grupo. Então eu quero encerrar por aqui esse módulo. Que Deus abençoe sua vida. Foi um momento muito proveitoso estar aqui com você, lecionando, mesmo que de maneira remota, aí para você no Instituto Teológico João Calvino, em Ondiva, no Cunene, em Angola. E você que está assistindo essa aula também, acompanhando essas aulas através do meu canal no YouTube. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe aí de dar um like, né, de dar um joinha, mas também se inscreva no canal, porque grande parte das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas no nosso canal. Então, faça com que esse canal possa crescer e que ela possa alcançar pessoas aqui no Brasil, na África e nos confins da Terra, aqueles a qual o Senhor permitir. E eu encerro por aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.